Fala comigo, turma! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Para você que ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Carlos André e você está no canal do Profeta. Vamos juntos analisar o mercado da nossa quarta-feira, dia 17 de janeiro. Então, vem comigo! Turma, antes de começar, peço desculpa se estiver entrando algum barulho, tá? Coloquei um ar-condicionado aqui em casa porque não tava dando. Já tinha, na verdade, mas coloquei no escritório porque o calor tá grande demais aqui em Recife. E também o escritório fica do lado de uma marcenaria. Então, se ficar entrando algum barulho que estiver te incomodando demais, me avisa porque aí eu tento mudar o horário para gravar, beleza? Já deu o aviso? Não esquece, deixa um like aí pra gente continuar crescendo. E vamos embora começando com a Copa das Nações Africanas, Marrocos contra Tanzânia. Aqui não tem muito o que fazer, Marrocos, que é uma das fortes candidatas ao título, né, da Copa das Nações Africanas, junto com Senegal, Argélia e Egito, mas para mim esse jogo aí tem uma certa facilidade pro lado do Marrocos. O Marrocos que vem de 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos, e a Tanzânia 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. Aqui é a vitória do Marrocos a 1,33, sem muita enrolação. Pela Copa da Turquia, temos Fenerbahçe contra Adanaspor, acho que é um time de segunda ou terceira divisão. Não tem muito o que fazer aqui também, poupar tempo, tá? A vitória do Fenerbahçe está pagando muito pouco. Você vai ter que ir para o mercado de gols a partir de 2,5 a 1,28, ou no mercado de intervalo. Pegar uma vitória do Fenerbahçe no HT, vai que o time entra, vamos fazer logo o resultado para poupar o segundo tempo. Fenerbahçe para vencer no HT ou para sair um golzinho no HT. Fiquem com essas 3 opções. Eu particularmente vou pegar a vitória do Fenerbahçe no primeiro tempo. Como eu falei para vocês, esse jogo é às 3 da tarde. E uma novidade, turma, nessa quarta-feira vamos ter Campeonato Carioca, tá? Flamengo em campo, Botafogo em campo. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então fica aí até o final do vídeo. E não esquece do like e de se inscrever no canal. Maccabi Tel Aviv contra Hapoel Tel Aviv. Jogo às 3h30 pelo Campeonato de Israel. O Maccabi Tel Aviv junto com o Maccabi Haifa estão brigando ponto a ponto para ver quem vai ser campeão lá do israelense, né? Acho que é assim que se pronuncia. São 2 times de ponta, 2 times que vêm numa boa fase. Apesar de o Tel Aviv vindo de 3 jogos seguidos sem vencer, empatou com o Hapoel Hadara por 1-1, perdeu para o Maccabi Haifa e empatou contra o Maccabi Reine, acho que é assim que se pronuncia. Então são 3 jogos não tendo bons resultados, e para não deixar o Maccabi Haifa se desgrudar na ponta do campeonato, ele tem que vencer o Hapoel Tel Aviv, que é um time fraco. São 3 derrotas e 2 empates nos últimos 5 jogos desse Hapoel. Então aqui, para mim, é Maccabi Tel Aviv para vencer para esse jogo que é às 3h30 da tarde. Na Copa do Rei, temos Girona contra Raio Vallecano, 5h30 da tarde, jogão. Jogo único, empate, prorrogação, permanência empate, pênalti. Girona que no final de semana ele entrou com um time meio diferente, né, contra o Almeria. Ele entrou sem Savinho, achei estranho, não sei se o técnico quis poupar ou se ele achou que já estava com o jogo ganho. E acabou um 0-0. Um 0-0 que poderia sair caro, poderia ser pior, na verdade. O Girona jogou com um jogador a menos por mais ou menos 20 minutos e conseguiu segurar um empate, né? Quando o Savinho entrou, o Girona conseguiu mostrar um pouco mais de força ofensiva, e aí, 5 minutos depois da entrada de Savinho, teve um jogador expulso e o Girona ainda assim conseguiu criar boas chances, mas terminou no 0-0. Se ele foi poupado, provavelmente o Girona também vai dar um foco a mais na Copa do Rei. Por isso, vou de Girona para se qualificar, e no ao vivo, ou pelo menos lá para as 4h30 da tarde, se eu ver que o Girona vai com o time titular, eu entro na vitória do Girona, beleza? Jogo às 5h30. E mais um joguinho também da Copa do Rei, Osasuna contra Real Sociedade. Aqui temos o Osasuna contra Real Sociedade. Na minha humilde opinião, Real Sociedade é mais time, mas ele tá sem um dos principais jogadores dele, que é o japonês, esqueci o nome dele agora. É um jogador que tá representando a sua seleção pela Copa da Ásia, tá? Então ele ficou um pouco mais fraco, o Real Sociedade. Como é um jogo único, né? E o Osasuna, ele perdeu pro Barcelona na Supercopa da Espanha, né, um jogo de semifinal, eu vejo valor em gols, tá? São 2 times que não vão querer vender fácil a derrota, e a odd de 1,50 para esse mais de 1,5 tá muito valorizada, e para mim tem valor essa opção, tá? Então eu vou no mais de 1,5 entre Osasuna e Real Sociedade. PSV contra Twente, jogo às 5 da tarde lá pela Copa da Holanda. Aqui para mim é PSV para se qualificar. Tá numa odd boa para fazer uma dupla, para fazer uma tripla. PSV que tá reinando lá no holandês, junto com o Feyenoord, tá? São 2 vitórias e 3 empates.
O Twente é um time também de primeira divisão, que vem de 2 empates e 3 vitórias, mas o PSV tem mais elenco. Só verifica a escalação. Pô, Profeta, eu não conheço os jogadores do PSV. Vê os últimos jogos do PSV e vê a escalação desse jogo contra o Twente. Se os jogadores se repetirem, é porque é o time titular, beleza? PSV para se qualificar no ao vivo, muito bom para pegar gol na HT e também escanteios, tá? São duas prognósticos extras aí para esse jogo do PSV contra a Twente. E aí, turma, 2 joguinhos do nosso Carioca, finalmente Campeonato Brasileiro voltando. Tem um porém aqui, tá? Eu não sei se o Botafogo e o Flamengo já vão colocar o time titular de frente, tá? Pode ser que comecem com o time da base ou com o time reserva, lembrando que é começo de temporada. Normalmente no começo de temporada costuma ter algumas zebras, alguns times costumam não dar tanto valor e só depois de uns 3, 4 jogos eles engrenam. Então a odd aqui tá parecendo que os dois vão com titular. Botafogo contra Madureira. Se for o Botafogo titular, a gente sabe que o Botafogo, ficou com um histórico que vai ser levado por muito tempo, né, de time pipoqueiro, mas o Botafogo tem um elenco superior ao Madureira. Se for como time titular, eu vou na vitória do Botafogo, beleza? Esse jogo é às 7 da noite. Profeta, se for com time misto, chance dupla em casa, empate anula, nada mais do que isso. E a mesma coisa que eu falei pra vocês do Botafogo, eu falo pro Flamengo. Flamengo contra o Audax, aí é o seguinte, mesmo que o Flamengo vá com time reserva, o time reserva do Flamengo é o time, né? Então se o Flamengo for com time reserva, eu também vou na vitória. Eu só não vou operar nesse jogo se o Flamengo for com o time da base ou algo do tipo. Eu acho difícil ir com o time da base porque tá rolando copinha, né? Então o Flamengo no mínimo aí deve ir com o time reserva, mas o reserva dos caras é absurdo, né? Então eu vou na vitória do Flamengo. E aí, turma, para finalizar essa quarta-feira repleta de jogos, temos essa duplinha, mas antes não esquece, se você não deixou o like, deixa o like aí, se inscreve no canal também, que ajuda demais. E o nosso bilhete é o seguinte, PSV para se qualificar e Girona para se qualificar. Ou seja, os dois têm que passar de fase nas suas copas. Pode ser na prorrogação, pode ser nos pênaltis e etc. Dando uma odd de 1,74 para quase duplicar o nosso investimento. Se chegou até aqui, muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por sua companhia. Tamo junto, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.